agora o programa Espiritismo no Ar. Bom dia, o Espiritismo está no ar. Queremos compartilhar com você que nos acompanha nossos sentimentos e vibrações de paz, de harmonia, de luz, que envolva a você e a toda a sua família. Nosso programa, ele conta com a sua participação. Através do chat, você pode interagir, trazendo perguntas, dúvidas, questões que tentaremos responder à luz da doutrina espírita. Na segunda parte do programa, nós reservamos um espaço para isso. Mas agora queremos trazer uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, tem o título Entendimento. E nela separamos uma parte que nos chamou mais a atenção. Emmanuel nos escreve através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier e nos diz: a renovação indispensável não é a do plano exterior, flutuante. Transformar-se-á o cristão, devotado, não pelos sinais exteriores, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz, em novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus nos envolva, trazendo muita paz e luz aos nossos corações. Vamos refletir sobre a mensagem diante da consciência. É uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, que está no livro Caminho Espírita, Psicografia de Chico Xavier. E Emmanuel nos convida a refletir ao dizer: a vontade do Criador, na essência, é para nós a atitude mais elevada que somos capazes de assumir, onde estivermos, em favor de todas as criaturas. Que vem a ser, porém, essa atitude elevada que estamos chamados a abraçar diante dos outros. Sem dúvida, é a execução do dever que as leis do eterno bem nos preceituam para a felicidade geral, conquanto o dever adquira especificações determinadas na pauta das circunstâncias. Vejamos alguns dos nomes que definem nos lugares e condições em que somos levados a cumpri-lo. Na conduta, sinceridade. No sentimento, limpeza. Na ideia, elevação. Na atividade, serviço. No repouso, dignidade. Na alegria, temperança. Na dor, paciência. No lar, devotamento. Na rua, gentileza. Na profissão, diligência. No estudo, aplicação. No poder, liberalidade. Na afeição, equilíbrio. Na corrigenda, misericórdia. Na ofensa, perdão. No direito, desprendimento. Na obrigação, resgate. Na posse, abnegação. Na carência, conformidade. Na tentação,
resistência. Na conversa, proveito. No ensino, demonstração. No conselho, exemplo. Em qualquer parte ou situação, não hesites quanto à atitude mais elevada a que nos achamos intimados pelos propósitos divinos diante da consciência. Para encontrá-la, basta procures realizar o melhor de ti mesmo, a benefício dos outros, porquanto onde e quando te esqueces para servir em auxílio ao próximo, aí surpreenderás a vontade de Deus, que, sustentando o bem de todos, nos atende ao anseio de paz e felicidade, conforme a paz e a felicidade que oferecemos a cada um. Agenda. O Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru realizará o 22º SEAG, Seminário Espírita do Agreste, durante o período do Carnaval. Esse ano, dia 2, 3 e 4 de março. O evento terá como tema central a comemoração dos 150 anos de publicação do livro O Céu e o Inferno. Esse ano contará com a presença de Heleno Vidal, com Gesley Carlos West, o GEL, e com Josué Fidelis. Começa sempre às 2h30 da tarde até às 4h30. A entrada é franca e o local é na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na rua Professor José Leão 567. Entrada franca, todos estão convidados. Realização do 23º ENARGE, Encontro de Áreas Geográficas, local SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Esse evento ocorrerá no dia 23 de março, no horário das 9 às 16 horas, com o tema central, o Livro dos Espíritos. Palestras, oficinas e momento de arte. Participação de Edson Roberto, da AME, Robson Santos, do GEGAD, Ricardo Magalhães, do GEFA, José Soares, do Bezerra de Menezes. A entrada é franca e todos estão convidados. No dia 16 de março, a SEEC também realizará um seminário importante, Mediunidade e Obsessão. E quem estará à frente do seminário será o Clóvis Nunes. Agende-se, todos estão convidados, a entrada é franca. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai, destinação da terra, causa das misérias humanas. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra
Não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. No hospital, não se vê senão doentes estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é, simultaneamente, tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade toda. E, do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Endereços de instituições espíritas. Centro Espírita Mensageiros do Cristo, localizado na rua Antônio Gameleira, número 186, Centro São Joaquim do Monte. Reuniões públicas, domingos, às 4 horas da tarde. Núcleo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, localizado na Vila Manuel de Souza Leal, no bairro Goiabeira, em Vertentes. Reuniões públicas, terças às 7h30 da noite. O Livro dos Espíritos. Questão 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Resposta dos Espíritos. As paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos
e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, lemos: Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Ganhar, que está inserida no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada, das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Endereços de instituições espíritas. Centro Espírita Caminho de Libertação, localizado na Rua Severino Antero de Lira, número 335, bairro Dona Dom, em Santa Cruz do Capibaribe. Reuniões públicas domingos e quintas às 8 horas da noite. Centro Espírita Allan Kardec, localizado na Rua Severino Ramos, número 269, Centro São Caetano. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados às 8 horas da noite. Todos estão convidados. Apresentação: José Soares,
e Silmara Melo. Então, estamos na segunda parte do nosso programa, onde atenderemos perguntas, dúvidas, observações através do chat. Antes de eu passar aqui a palavra a Silmara, eu quero lembrar que na próxima sexta-feira, 8 horas da noite, na AME, nós estaremos iniciando os estudos do NEP Paulo e Estevão. O NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, objetiva um mergulho profundo na compreensão espiritual dos textos da Bíblia. Nós estaremos estudando o início do Evangelho de João. E eu vou pedir aqui a Silmara para, se possível, ela colocar outra vez o link para inscrição através do chat. E eu passo a ela aí a bola agora. Exatamente. Quem não fez a inscrição não perde tempo. Escreve, vem estudar com a gente, né? O NEP, o Evangelho, a luz do Espiritismo. E vamos iniciar dando o nosso bom dia. Começando com Alexandre Nunes. Bom dia, meu irmão. E ele diz que Deus abençoe essa apresentação. Que Deus abençoe a todos nós, meu irmão. Bom dia também ao nosso amigo que sempre está aqui conosco, José Orlando, que é do Gemafim, Grupo Espírita. Manuel Filomeno de Miranda, em Cupira, que tem reuniões todos os domingos lá em Cupira, às 16 horas. Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre, assim seja. Bom dia também para Maria Alcione, bom dia, paz e bem. Bom dia também para Silva Santos, bom dia, muita paz para todos, bom dia, bom dia. Bom dia também para a nossa querida amiga Edjane Almeida, bom dia, minha querida, que Deus nos abençoe. Bom dia ao nosso irmão, amigo, querido Carlos André, bom dia a todos, muita paz. Bom dia também para o Kleber, bom dia, um excelente domingo para todos nós com Cristo, assim seja, que alegria. E o Kleber, ele já inicia aqui, Soares, trazendo uma pergunta. Vamos a ela. Quando o obsediado vai a uma reunião pública na casa espírita, o obsessor que o persegue também adentra a casa espírita e continua perturbando o obsidiado? Ou é contido por protetores da casa? Vamos então responder aqui ao nosso irmão e amigo Kleber essa questão. De fato, existem, não só na casa espírita, mas em todas as instituições religiosas de caráter elevado, que divulgam, que incentivam a vivência do bem, do amor, da caridade, do Evangelho de Jesus, se estabelece, em termos espirituais, em termos magnéticos, todo um campo vibratório de proteção a essas casas, consequência natural do trabalho meritório que elas realizam. Quando alguém que está passando por determinados problemas obsessivos se dirige a uma instituição espírita, normalmente a assistência vai ser direcionada não só para ele, mas também para os espíritos que o acompanham. É fato de que, normalmente, muitos espíritos ignorantes do bem e atirados nos campos da revolta ou do ódio não admitem ser ajudados de maneira nenhuma. Esses não adentram a casa espírita. No entanto, eu me lembro de uma palestra proferida há um tempo atrás por Ana Guimarães, lá do Rio de Janeiro. Ela falava sobre como naturalmente ocorre nas casas espíritas a semelhança de um dia de chuvas. As pessoas abrem seus guarda-chuvas quando saem de casa, quando vão adentrar essa instituição espírita,
fecham o guarda-chuva, deixam ele pendurado ali do lado de fora, né, no hall ali do centro. Quando termina a palestra, normalmente, pegam o seu guarda-chuva, abrem e voltam com eles. Ela fazia uma analogia com o que ocorre com muitos processos obsessivos, onde, ao adentrar-se na casa espírita, buscando o alimento espiritual, elevando o pensamento de Deus em prece, são realizadas as desconexões com os espíritos obsessores. Mas a questão toda é quando termina a reunião, muitas vezes a pessoa até procurou a terapia do passe na casa espírita, mas ao sair do centro, abre pelo campo mental um espaço para preocupações, para ansiedades, para frustrações, e novamente se associam a esses espíritos doentes, desequilibrados do plano astral, que encontram outra vez as portas abertas na casa mental da pessoa. Mas, de fato, se ao recolhermos a bênção do alimento espiritual, mantivermos aquele clima interno de conexão com Deus, com o bem, com os espíritos iluminados, nós sairemos da casa espírita sem reabrir esse tipo de guarda-chuva. Mas isso, é claro, vai depender do livre-arbítrio das escolhas que cada um de nós faz. Silmara, se você quiser acrescentar alguma coisa, se não, vejamos aí se temos mais alguma questão. Por isso a importância, né, de buscarmos o autoconhecimento através do estudo, porque as palestras, os passes, a água fluidificada, fazem parte do tratamento, né? Assim como o Evangelho no Lar, as leituras edificantes, as meditações, são extremamente importantes para o tratamento de desobsessão, mas é preciso que a pessoa ela se esforce para se melhorar, para buscar esse autoconhecimento, identificando através desse recolhimento aquilo que está dentro dela que precisa ser modificado. O espírito de Santo Agostinho, na questão 919, ele nos lembra aquela frase de Sócrates. Um sábio da antiguidade vulgo disse: conhece-te a ti mesmo. E em seguida, na questão 919A, ele coloca ali um roteiro para nos ajudar. Ele coloca o seu exemplo: olha, fazer como eu fazia ao final do dia, passava a mão na consciência, refletia sobre as minhas ações. Então, tudo isso ajuda nesse tratamento, né, de desobsessão, né, ajuda aquele espírito em sofrimento que os espíritos nos lembram, né, que nós não somos vítimas, né, nós temos um passado de erros, e muitas vezes nós, pela nossa sintonia vibratória, a gente aproxima aquele irmão em sofrimento que fizemos em vidas anteriores muito mal a ele. Então, são espíritos que precisam também de ajuda, e a forma de nós ajudarmos de ajudar a esses espíritos é nos ajudar, fazendo a nossa parte. Mas chegou aqui mais gente, o Josélio, bom dia, Josélio. Bom dia, Vânia, bom dia, que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós. Já que, por enquanto, nós ainda não temos outra pergunta, vamos então para a pergunta que trouxemos referente ao tema de hoje, aliás, aos temas que trouxemos nessa manhã de hoje. Soares, que tipo de renovação o Cristo deve realizar? O cristão, perdão. Que tipo de renovação o cristão deve realizar? Emmanuel, na
abertura de nosso programa, trouxe a mensagem entendimento. E ele se refere justamente a isso, a renovação do entendimento, dotando a própria mente de nova luz, de novas concepções. É para, naturalmente, o nosso contato com o Evangelho de Jesus e promovendo dia a dia uma mudança na nossa forma de encarar a vida, de encarar os objetivos da nossa passagem pelo planeta Terra. Mas isso, Emmanuel acrescenta, é para ser feito um aprimoramento mental e que exige constância de esforço. Essa constância de esforço é todo um trabalho de renovação diária, aonde nós focamos, damos mais atenção ao novo entendimento que estamos tendo sobre a realidade da vida. É interessante, finalizando essa resposta, quando ele diz assim: exige esforço no bem e no conhecimento. É preciso estarmos ampliando o nosso entendimento sobre as leis de Deus, sobre como funciona essas leis, sobre como é a realidade do mundo espiritual. Mas associado a esse esforço de conhecimento, vem também o trabalho de vivência. E no trabalho de vivência, da caridade, sobretudo, nós sempre somos chamados a refletir na questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então é preciso que diariamente esse foco da caridade, como a entendia Jesus, nós estejamos trabalhando no esforço da vivência. Bom, era esse esclarecimento. Silmara, me parece que temos aí mais alguma questão no chat. Isso. Me parece que aqui é uma pergunta. Vamos aqui. Nosso amigo Wellington. Bom dia, meu irmão. Eu acredito que seja assim. É verdade que Jesus foi obsidiado? Nós aprendemos através da revelação nova, que é a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que Jesus foi e é o dirigente do nosso planeta. O espírito mais elevado que veio à Terra. Tal como diz o apóstolo João, a palavra de Deus em ação entre nós. O espírito que já houvera conquistado patamares de evolução antes mesmo que a Terra viesse a ser criada, que, aliás, ele, junto com os espíritos sobre as ordens, os espíritos puros, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, né? Um grupo de espíritos puros do qual Jesus faz parte. Ele, Jesus, é o construtor da nossa esfera evolutiva em que temporariamente estamos alojados. Poderia um espírito desse ser alvo de obsessão? É evidente que a lógica nos aponta que não, pois que, de certo modo, ele, detentor das possibilidades mais altas que a concepção humana pode alcançar, trazia para nós, até pela própria natureza do seu espírito, a percepção, o entendimento de tudo o que estava acontecendo aqui na Terra. É evidente que há aquela passagem na qual o Evangelho, de forma simbólica, expõe uma tentação de 40 dias que o Mestre teria recebido
quando, na sua passagem na terra, ele teria sido levado ao alto de uma montanha. E ali, através de 3 circunstâncias, ele houvera sido tentado. Na verdade, nós entendemos, à luz da doutrina espírita, o sentido figurado daquela passagem, na verdade, retratando os fatores de imperfeições e de desequilíbrios que ainda caracterizam a natureza humana. A tentação do poder, a tentação da luxúria, a tentação da posse, aonde a predominância do egoísmo e do orgulho levam o homem, reiteradas vezes, a quedas. Mas Jesus estava superior a qualquer possibilidade dessa. Então, eu convido, inclusive, aproveitando a pergunta de nosso irmão, a mergulharmos no entendimento do Evangelho à luz da doutrina espírita, nesses estudos que nós iremos ter no NEP, Paulo Estevão, a partir da próxima sexta-feira na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, porque é muito Isso. importante. Nós vivemos uma época em que é necessário extrair o espírito da letra. Aliás, o apóstolo Paulo já o recomendava na carta aos Coríntios, para de fato entendermos o que o Evangelho está nos chamando e está nos trazendo em termos de iluminação. Pois não, Silmara, quiser fazer um Isso. complemento? É que eu tentei colocar várias vezes o link aqui no chat, mas eu não consegui, né? Não sei como que Mas funciona. tu colocou no programa da semana anterior, não foi? O link. Eu Quando me eu lembro. coloquei, a pessoa não conseguiu acessar. Eu também fui clicar e não consegui, deu errado. E aqui a gente orienta, nesse caso, entrar na página do Facebook da AME. E lá tem o cartaz e tem a localização do link, é só acessar, clicar nesse link que já preenche automaticamente ali Então esse cadastro. tem que colocar em busca no Facebook Associação Municipal Espírita de Caruaru, AME, ou AME Isso, AME, Caruaru, AME porque Caruaru. tem que especificar bem Caruaru, porque existem Eu inúmeras vou AMEs. tentar colocar o link da AME aí no chat para ver se dá certo. Enquanto isso, Soares, já que ainda não tem outra pergunta, para a gente finalizar, o que caracteriza uma paixão perigosa? No livro dos Espíritos, na questão 908 que vimos hoje, caracteriza assim: uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixamos o poder de governá-la. Então, e depois acrescenta assim: toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Aqui nós estendemos na resposta do livro dos Espíritos o entendimento a respeito de algo que muitas vezes ainda traz certos conflitos de entendimento, quando se relaciona a chamada paixão na área afetiva, na área do relacionamento humano, né, na construção dos laços afetivos. É muito importante distinguirmos que aquilo que muitas vezes confundem com amor, e na verdade é uma paixão, tem certas características bem determinadas. O amor tem por base a reciprocidade, a segurança, o afeto recíproco, né? Já a paixão, ela está muito associada à possessividade, ao ciúme, à dúvida, à insegurança. E isso é muito importante distinguirmos, porque
é muito fácil se confundir, sem um entendimento espírita, nessa área, o que seja amor e paixão. Então, o amor verdadeiro na relação afetiva, esse amor, para ter sustentação, tem por base a reciprocidade. Se não há reciprocidade, é paixão. A pessoa pode até gostar muito de alguém, mas se não há uma correspondência de afeto, não há sustentação em termos de relacionamento afetivo. Então, é para isso que o conhecimento da vida espiritual, o conhecimento da nossa verdadeira natureza, aquilo que evidencia para nós o que seja livre-arbítrio, o que seja destino, o entendimento das leis de Deus, ajuda muito a distinguirmos quando a paixão ela vai para o lado do desequilíbrio e no qual a pessoa perde as rédeas, perde o domínio e que se torna algo doentio, né? Quanto absurdo quando alguém diz que matou por amor. Amava muito uma pessoa e o resultado foi uma tragédia. É evidente que aí existe essa grande confusão de entender o que é uma paixão desequilibrada, fruto do egoísmo, da prepotência e do orgulho, e o que seria amor, o sentimento elevado que pede compartilhamento, reciprocidade e segurança. Era essa a resposta que tínhamos, e se Pronto, não houver nenhuma questão, a a gente vai gente. para o encerramento do programa. Dá uma olhadinha. Isso. Eu só queria colocar aqui, ó, eu consegui trazer aqui o link da AME, é só clicar, mas vejam aí, porque consegui aqui compartilhar o link para se inscrever. E aí é só clicar para ver se dá certo. Se não der certo, aí entra aqui no link da AME. Pronto, Vânia disse que conseguiu entrar aqui no link no site da AME. Muito obrigada pelo feedback, Vânia. E só dá um bom dia aqui para o nosso amigo que chegou, Luiz Soares. Bom dia, meu amigo. Bom dia, irmão. Saúde, paz e alegria. Para todos nós, estamos juntos. Então é isso. Gratidão a todos que aqui nos acompanharam ao vivo. Gratidão àqueles que irão nos acompanhar posteriormente. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Um excelente domingo e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Muita paz a Até o todos. próximo domingo. Muita paz.